Horóscopo para o dia 24 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Haverá a tendência de que seja bastante prático nesta quinta-feira, do mesmo modo que não vai deixar-se intimidar por qualquer dificuldade que venha a aparecer em sua frente. A questão é que, mesmo que esteja realmente disposto a resolver tudo de maneira rápida, determinados problemas podem se repetir, e por mais gás que tenha, uma hora a tendência é que se canse, ou ao menos perca a paciência. Ao perceber que a situação se tornou um ciclo recorrente, fazendo com que tenha de repetir ações constantemente, talvez seja uma boa ideia se recolher um pouco e tranquilizar sua mente. Pode parecer loucura fazer pausas em certas situações, mas o fato de tirarmos um pouco a mente do problema local poderá fazer com que consiga ver tudo de maneira mais ampla, dando a capacidade de perceber a origem do que chegar a você, inclusive permitindo que venha soluções que resolvam tudo de vez. Às vezes são coisinhas, e que fazer algo um pouco diferente é o suficiente para melhorar, reduzindo bastante de seu esforço. Touro. É possível que você sinta necessidade de ficar mais com o freio de mão puxado, economizando sua energia, ou mesmo se apartando de tudo, procurando descansar. Embora o descanso, muitas vezes, seja algo necessário, principalmente o mental, pois, por mais que tenhamos poucas coisas para fazer, a cabeça pode estar um verdadeiro turbilhão. Seria interessante verificar a verdadeira origem do desejo de tal postura. Isso porque poderá ser simplesmente o medo de encarar certas situações, pois se sente inseguro em lidar. Se tal recolhimento for com a intenção sincera de se preparar e criar segurança interna para o enfrentamento, perfeito. Porém, se a intenção for puramente a fuga dos problemas, apenas vai contribuir para aumentarem de tamanho, e ser obrigado a encarar algo maior que a condição atual. Quanto mais você fizer de tudo para investir em sua segurança interna para resolver o que precisa ser feito, mais paz vai sentir no momento oportuno, possibilitando que tome as melhores decisões, tornando tudo fácil. Gêmeos. Nem tudo o que fazemos tem a obrigação de dar certo o tempo todo, mas mesmo que as coisas não saiam da maneira que esperamos, não significa que algo deu errado, mas que pode ter dado mais certo do que sonhava. Essa é a tônica que poderá ocorrer em sua quinta-feira. É possível que venha a se chatear com alguns imprevistos, mas que levantar a cabeça será bastante importante, pois se focar apenas no que deu errado, poderá deixar escapar diversos detalhes que poderia aproveitar, e que apenas seriam possíveis com o ocorrido. Aliás, em alguns casos, se olhar direitinho, o que você procurava atingir poderá estar bem na sua frente, bastando apenas ter olhos para ver. Às vezes, as falhas que ocorrem são apenas os atalhos que o divino nos dá para chegar onde desejamos. Câncer ou Caranguejo. Você poderá sentir seu dia bastante conturbado, ou mesmo não conseguindo realizar tudo o que gostaria, dando errado ou sofrer algum tipo de repressão. Quando tais situações ocorrem, é natural começarmos a culpar ao divino pelas mazelas da vida, ou outras pessoas, com justificativas diversas, como por inveja, maldição e mais uma infinidade de motivos. A questão é que talvez esteja a viver num mundo de fantasia, desejando fugir da dura realidade. Por mais que não seja agradável, será necessário abrir os olhos e encarar, pois apenas olhando para as coisas como realmente são é que é possível tomar as melhores decisões, se
se expressando da maneira mais adequada. Aliás, trazendo mais uma vez o princípio da correspondência, o que está fora é o que está dentro, ou seja, se as coisas parecerem caóticas em seu externo, provavelmente seu interior também está uma bagunça, e não será apenas realizar as atitudes que gostaria no plano físico o necessário para gerar a transformação que deseja, mas seu interno precisa estar pacificado e firme no propósito para que as coisas possam tomar forma no exterior. Leão. Será um dia em que você poderá encontrar algumas facilidades para se livrar de alguns problemas que te deixavam com as mãos amarradas, podendo ser inclusive crenças, de modo que possa ter uma vida mais fluida. No entanto, apenas se libertar, por mais que seja agradável, seria uma maneira de subutilizar tais situações. O que eu quero dizer é que, se você analisar bem os fatos que te ocorrerem, de modo a se sentir livre, vai perceber seus potenciais que até então não havia dado conta, em vez de simplesmente ser um acontecimento e passar a viver no automático. Percebendo que você não é mais a mesma pessoa que era enquanto estava presa, poderá refletir sobre como vai utilizar tais potenciais descobertas da melhor forma, assim como verificar o que precisa ser aprimorado. Virgem. Sua quinta-feira poderá ser um dia em que, se não ficar esperto, se dedicar mais à observação do que à ação propriamente dita, e assim vir a se queixar de que as coisas não estão da maneira que gostaria. Às vezes apenas ficamos no vício de olhar a conquista dos outros, ou mesmo ver que tudo está errado, e apenas criticamos, mas não fazemos coisa alguma para consertar ou melhorar nossas vidas. Se algo nos desagrada, precisamos agir para deixar na forma que nos agrade, caso contrário, vai ficar na mesma. A não ser que queira ficar apenas na reclamação. Em outras palavras, se você desejar que algo fique à sua maneira, será necessário arregaçar as mangas e se colocar em movimento, sempre focado no resultado que deseja alcançar, alinhado ao sentimento que deseja sentir quando estiver concluído. Quando agimos desta forma, é natural o divino nos ajudar para alcançarmos nossos objetivos. Libra ou Balança. Fique bastante atento a propostas que vierem a surgir parecendo ser a salvação, pois talvez não seja o que parece. Não é que deve rejeitar qualquer coisa que pareça dar alguma vantagem, mas saber analisar bem se realmente é algo que te é necessário ou apenas um facilitador. Isso porque algumas facilidades não são apresentadas de forma muito claras, podendo esconder situações que poderão te comprometer, fazendo pagar um valor mais alto do que gostaria, como aqueles contratinhos da peça Fausto, que são utilizados bastante em desenhos animados antigos, e normalmente eles vêm em situações em que temos totais condições para alcançar o que queremos, mas pelo caminho parecer longo e pesado, preferimos cair na conversa do atalho. Será aquela questão de que, para ter ajuda, precisa se ajudar, e nem sempre recorrer ao meio aparentemente mais fácil é a melhor ajuda que poderá obter, gerando arrependimento no futuro. Às vezes, o fato de enfraquecer o que vemos como adversário apenas nos torna mais fracos, e assim, dependentes de algo, fazendo com que, caso nos deparemos no futuro com algo que conseguíamos dar conta, não tenhamos mais capacidade de superar. Por outro lado, se tivéssemos nos mantido no caminho mais duro, mas que era claro de se perceber que chegaríamos ao objetivo desejado,
seríamos capacitados para conseguir superar qualquer dificuldade que naquele momento pareceria grande, e assim venceríamos boa parte das adversidades que nos apareceria com maior independência, sem precisar, no literal ou em sentido figurado, vender nossa alma a alguém. Escorpião. A persistência será algo necessário em sua quinta-feira. Isso porque haverá tendência de que sinta necessidade de fortalecer seu lado espiritual, inclusive sublimando seu astral, de modo que possa ter uma vida melhor. Como costumamos atrair o que vibramos, em consonância com o que intencionamos, haverá possibilidade de ser encaminhado a situações em que solicita mudança de postura, o que poderá causar certo incômodo. É aquela questão de que viver a espiritualidade é algo agradável, mas desde que não exija transformação. No entanto, para que possamos avançar e obter situações melhores, é necessário abrir mão de algumas condutas que nos colocam numa frequência vibracional baixa, mas que de alguma forma acreditamos que nos sentimos bem. Será questão de fazer o que se pede para que tenha melhor proveito de suas práticas, plantando boas sementes para o futuro, que pode até ter colheitas imediatas, com melhores frutos. Sagitário. Você poderá ficar um pouco inquieto com imprevistos, olhando de maneira negativa para o que ocorrer, vindo a se chatear facilmente. A questão é que nem sempre imprevistos são negativos, mas muitas vezes eles escondem excelentes oportunidades para nossa vida, bastando apenas que seja capaz de levantarmos nossa cabeça e nosso padrão vibracional para enxergarmos. É bem possível que o que venha a acontecer te dê condições de realizar alguns sonhos, que até então, por circunstâncias diversas, julgaria como impossíveis. Contudo, será questão de aproveitar a oportunidade e colocar a mão na massa, e o mais importante de tudo, manter segredo, impedindo que joguem negatividade em seus desejos, pois infelizmente muitos deixam de ir atrás da própria felicidade para estragar a felicidade dos outros. Capricórnio. Talvez você venha a entrar em contato com padrões advindos de posturas negativas que tem certa dificuldade de largar, mas que são necessárias, de modo que não venham mais a se repetir. Porém, por serem situações que considera como desagradáveis, terá de tomar o cuidado para não se entregar ao pessimismo, reclamando que isso sempre acontece, mas não tentar mover um dedo para descobrir como se faz para resolver não apenas as situações presentes, como também impedir que retornem à sua vida. Aliás, talvez as respostas que tanto precisa cheguem até você, precisando apenas que saia do estado de lamentação para que consiga ver. Em alguns casos, podem estar sempre diante de seus olhos, mas que por algum motivo tenha se recusado a enxergar. Aquário. Fique atento a toda e qualquer possibilidade de sensação de inveja, pois os frutos dela não são capazes de serem aproveitados de maneira benigna. Quando sentimos dor pela conquista ou posse alheia, desejando o mal ao outro, o que fazemos, na verdade, é desvalorizarmos todas nossas capacidades e o que conseguimos até então, destruindo tudo isso. Afinal, ninguém cria para os outros, mas apenas para si próprio, ou seja, não é possível desejar destruir o outro sem se destruir, além de que a única certeza é que tal destruição vai atingir quem produziu esse desejo. Portanto, procure se valorizar mais, suas conquistas e capacidades, percebendo que também é uma pessoa abençoada. Não precisa dar atenção ao outro, e isso até será benéfico caso sinta forte tentação de desejar coisas ruins a ele.
Pelo contrário, utilize essa energia para direcionar em coisas que realmente fazem diferença na sua vida para melhor, de maneira construtiva. Peixes. Você até saberá definir bem o que é belo e que vale a pena ir atrás, mas poderá se sentir um pouco acuado, talvez duvidando de seu potencial em conseguir, ou mesmo conhecer o caminho e saber que algumas dificuldades desagradáveis o esperam. No entanto, para que tenha, será necessário se mover. E quando digo movimento, não estou nem falando em se colocar a caminho rumo a tal beleza, mas mesmo ser um pouco mais curioso e ir atrás de informações que te proporcionem alguma vantagem, se tornando capaz de lidar com qualquer coisa que no momento te pareça um impeditivo. Aliás, não será estranho se vier a descobrir que existem caminhos mais fáceis e tranquilos para se chegar ao objetivo do que o já conhecido, valendo a pena investir neles. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.